Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa do curso de Direito, né, da FACIG. E o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é o gênero resenha, né? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar, né, a conceituação do gênero resenha, o objetivo do gênero resenha e como é a organização estrutural do gênero resenha, ou seja, quais são as partes do gênero resenha? O que é que nós devemos fazer em cada parágrafo do gênero resenha desde que a gente inicia, né? Por que eu estou trabalhando esse gênero? É um gênero que é bastante solicitado dentro das instituições de ensino superior. Só que a maior parte das pessoas desconhecem a estrutura do gênero resenha. A maior parte das pessoas tem até ciência de que a resenha é um texto que tem o objetivo de fazer uma análise, uma avaliação a respeito de uma outra obra que já encontra-se publicada. Só que a maior parte dos alunos, quando vão fazer uma resenha, erram justamente na questão estrutural, né? Então, hoje nós vamos trabalhar esse gênero, né? Verificar qual é o objetivo desse gênero e como é a estrutura desse gênero, tá? Então, eu preparei três arquivos com materiais sobre o gênero resenha, tá? O primeiro arquivo, tá certo? Todos os três arquivos estão em PDFs, tá? No primeiro arquivo são slides, né? Mas eu optei por converter em PDF para que todos tenham acesso. Então, no primeiro arquivo eu vou trazer a conceituação do gênero resenha, né? Como é a estrutura, o que é que se deve fazer em cada parágrafo. No segundo arquivo, tá? Nós vamos ler um texto, tá certo? Que é um texto da área de vocês sobre plágio. E no terceiro arquivo eu fiz a resenha desse texto, tá certo? E vou explicitar a vocês, né? Como é a organização, o que é que a gente deve fazer, tá certo? Enfim, então vamos começar. Os materiais já estão disponíveis no grupo do WhatsApp, também estão disponíveis na sala do Google, tá certo? Então vamos começar. Então, o que é a resenha, né? Essa resenha que é tão solicitada nos cursos de graduação, né? E até mesmo em curso de pós-graduação, né? Na época do mestrado eu cheguei a fazer, acho que umas 2 resenhas, né? Enfim, o que é uma resenha? A resenha é um texto que tem uma dupla finalidade, tá certo? A resenha, ela tem uma finalidade que é sintetizar, ou seja, resumir, tá? O conteúdo de uma determinada obra acadêmica, de um determinado texto acadêmico, e ela tem uma segunda finalidade, que é fazer uma avaliação, tá? Ou seja, então, quando vocês forem fazer uma resenha, vocês não vão simplesmente avaliar, fazer um julgamento de uma determinada obra. Não. Quando vocês forem fazer uma resenha, vocês vão ter que, primeiramente, fazer uma síntese do conteúdo daquela obra que você está resenhando. E, por último, tá? Vocês vão fazer uma análise, ou seja, uma avaliação. Ou seja, qual é a sua impressão, tá certo? Qual é o seu parecer como leitor acerca daquela obra que você leu. Então, a resenha é um gênero que tem essa dupla finalidade, que é sintetizar o conteúdo de uma obra e, em seguida, realizar uma análise, uma avaliação crítica a respeito de uma outra obra que já se encontra publicada. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos para os materiais, tá? Da aula de hoje. Nesse momento, eu estou no texto 1, tá certo? Que são justamente os slides em PDFs e que estão convertidos. Então, na página 2 do arquivo intitulado Texto 1, eu venho trazendo a definição de alguns autores sobre o gênero resenha, né? Então, na página 2, eu vou começar trazendo uma definição de Cavalcante. E Cavalcante diz o seguinte, ó. De acordo com Cavalcante, o gênero resenha consiste em um texto voltado a apresentar a síntese do conteúdo
de um determinado texto acadêmico, que pode ser um artigo científico, um capítulo de livro ou um livro. Então, quando vocês forem, tá, fazer uma resenha, tá certo? Na maior parte dos casos, a resenha que é solicitada dentro dos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação são resenhas de quê? De artigos científicos, tá? De livros e de capítulos de livros, tá? Há outros tipos de resenha? Você pode fazer resenha de outros gêneros, como por exemplo, você pode fazer uma resenha de um filme, tá? O professor pode solicitar uma resenha de um filme, mas dentro do ensino superior, o mais comum é a resenha desses três gêneros. Você fazer a resenha de um artigo científico, de um livro ou de um capítulo de livro, tá? Então vamos continuar. Entretanto, a resenha não se limita à síntese, mas também abrange uma apreciação crítica do texto resenhado. Ou seja, na resenha, além de resumir os principais argumentos apresentados, é necessário apresentarmos alguns comentários críticos e avaliativos. Para Cavalcante, a resenha tem por objetivo informar seus leitores em uma perspectiva objetiva as informações mais relevantes acerca de uma determinada obra. Então percebam, essas falas de Cavalcante, elas mostram essa dupla finalidade, ou seja, esse duplo objetivo do gênero resenha, que é o quê? É justamente você fazer, sintetizar, tá? Fazer uma síntese, um resumo com as suas palavras dos assuntos, dos temas, tá? Que são debatidos dentro de uma determinada obra. E por fim, você, enquanto leitor, você vai fazer um comentário crítico e avaliativo a respeito daquela obra. Tá certo? Então, a resenha sempre vai ter esse duplo objetivo. Na página 3 tem uma outra citação, né, que é de Andrade, 1995. Então ele diz o seguinte, ó: a resenha é um tipo de resumo crítico, contudo mais abrangente. Permite comentários e opiniões, inclui julgamentos de valor, comparações com outras obras da mesma área e avaliação de relevância da obra com relação às outras do mesmo gênero. Então percebam, a fala de Andrade, ela vai mais uma vez reforçar essa característica da resenha, de você resumir o conteúdo que é debatido em uma obra, tá? E você fazer a sua análise enquanto leitor, você registrar quais são os seus comentários, quais são as suas impressões, qual é a sua visão, qual é a sua concepção enquanto leitor daquela obra. Tá certo? Você pode chegar, inclusive, a comparar uma determinada obra com outros autores, com obras de outros autores, tá? Enfim. Ainda na página 3 tem uma outra citação de Mota Ro, 2001, e ela diz o seguinte, ó: por sua vez, a resenha é usada no meio acadêmico com o objetivo de avaliar, elogiar ou criticar o resultado da produção intelectual de uma determinada área do saber. É ela que permite ao leitor decidir sobre a relevância ao ler o original. Então percebam, tá? A citação de Mota Ro, ela vai dizer justamente o seguinte, ó: a resenha, ela tem esses três aspectos: avaliar, tá? Elogiar ou criticar. Ou seja, quando você lê uma obra, tá certo? Pode ser um livro, um capítulo de livro, um artigo científico. Vamos supor que um professor de alguma disciplina pede para você fazer uma resenha de um capítulo de um livro. Então, se você lê essa obra, você não é, né, obrigado a simplesmente elogiar. Se você percebeu que a qualidade dessa obra não é boa, não. Você, enquanto leitor, você vai fazer uma avaliação e você vai tecer comentários críticos a respeito dessa obra. Então, você pode tanto elogiar ou também criticar, tá? Porque o que vai sobressair na resenha é a sua análise enquanto leitor, tá certo? Quando um professor ele vai corrigir uma resenha de um aluno, ele não vai querer saber do texto, mas ele quer saber das suas impressões enquanto leitor daquela obra. Então, numa resenha, você pode tanto criticar um texto ou também elogiar.
O que vai se sobressair são as suas impressões enquanto leitor, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Essa função do gênero resenha, tá? O gênero resenha sempre vai ter dois objetivos. O primeiro é sintetizar, resumir o conteúdo de uma determinada obra. E o outro objetivo é avaliar, analisar essa obra e fazer o registro. Ou seja, você vai registrar, né, expressar as suas impressões como leitor daquela obra. Tá certo? Você acha que essa obra ela é positiva ou ela é negativa? Você acha que essa obra ela traz uma abordagem aprofundada, uma abordagem resumida? Você acha que a leitura dessa obra ela vai trazer contribuições para a formação de alunos do curso de Direito? Ela vai trazer contribuições para profissionais que já atuam na área? Então, tudo isso daí são aspectos que você, enquanto leitor de uma determinada obra acadêmica, vai ter que buscar perceber e registrar na sua resenha. Tá certo? Espero que tenha dado para entender. Então, vamos lá. Na página 4, tá? Eu vou começar a trabalhar a organização estrutural do gênero resenha. Ou seja, quais são as partes, tá certo, da estrutura do gênero resenha. A começar lá do topo da página até o último parágrafo. Então, a gente vai ver que a resenha ela tem uma sequência, tá certo? E que quando a gente vai produzir uma resenha, a gente não pode simplesmente fazer do jeito que a gente quer, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, no slide 4, tá certo? Eu vou começar falando do primeiro elemento do gênero resenha, que é a referência bibliográfica. Lembra que a gente viu na última aula que houve como fazer referências bibliográficas? A gente viu como fazer referências de livros, a gente viu como fazer referências de livros, de capítulos de livros, de artigos científicos, né? A gente viu como fazer referências de trabalhos publicados em anais de evento, a gente viu como fazer referências de monografias, dissertações de mestrado, tese de doutorado, a gente viu tudo isso, né? Pronto, então vamos lá. Geralmente, quando a gente faz um trabalho dentro do ensino superior, as referências bibliográficas a gente coloca lá no finzinho do texto, não é isso? Na resenha é o contrário, tá? Na resenha, a referência bibliográfica do texto que você está resenhando, ela começa lá no topo da página. Lá na página, lá no início mesmo, no topo mesmo da página do Word. Então, o primeiro elemento de uma resenha é justamente a referência bibliográfica. E essa referência vai ser com base nos moldes da BNT. Então, se você estiver fazendo a resenha de um livro, você lá em cima, na página da resenha, você vai fazer a referência bibliográfica de um livro, com base nas normas da BNT. Se você está fazendo a resenha de um capítulo de livro, você vai fazer a referência lá no topo da página do Word, com base nas normas da BNT. Se você está fazendo a resenha de um artigo científico, você vai fazer a referência bibliográfica lá no topo da página, com base no que as normas da BNT orientam em termos de referências para artigos publicados em revistas. Então, o primeiro elemento, tá, da estrutura de uma resenha é a referência bibliográfica, tá certo? Aí, ó, nessa referência você vai colocar o quê? O nome do autor, começando sempre pelo sobrenome, o nome, né? O título do trabalho, né? Se é um livro, se é um artigo científico, se é um capítulo de livro. Você vai colocar o quê? A editora, se for um livro ou capítulo de livro. Uma revista, né? Se for uma revista, você vai colocar o quê? Número, volume, né? Vai também colocar o ano da publicação. Então, é o primeiro elemento, tá certo? Do gênero resenha.
é a referência bibliográfica com base nos moldes das normas da BNT, e fica lá no topo da página. Quando a gente chegar lá no arquivo 3, no texto 3, vocês vão ver que eu fiz o exemplo de uma resenha e eu vou mostrar para vocês, tá certo? Como é a organização do texto da resenha e como é a distribuição, tá? No quinto slide, tá certo? O segundo elemento do gênero resenha é o nome do autor, tá? Você tem a página do Word, você coloca a referência bibliográfica, depois você dá um Enter, tá certo? Aliás, dá dois Enters, e você coloca o seu nome. No caso, quando você estiver fazendo a resenha, você é o autor da resenha, né? Então, você coloca ou o seu nome, caso seja uma resenha individual, ou então dos autores que estão fazendo a resenha. Quando você coloca esse nome alinhado à direita e com notas de rodapé. Aí lá no finzinho da página você coloca a informação, né? Que você é discente do curso de bacharelado em Direito, o nome da instituição e o seu e-mail, tá? Então, vamos lá. O primeiro parágrafo da resenha, tá? O primeiro parágrafo da resenha é você apresentar a síntese geral da obra. O que é que eu estou querendo dizer com síntese geral? É você dizer no seu primeiro parágrafo qual é a obra que você está resenhando. É um livro? É um capítulo de livro? Qual o título? Tá? Qual o nome do autor? Qual o conteúdo? Ou seja, qual o tema, qual o assunto que é debatido nessa obra? Então, o primeiro parágrafo da resenha, você vai dizer, tá certo? Você vai identificar a obra, você vai dizer, é um artigo científico, é um capítulo de livro, é um livro, tá? Você vai dizer quem é o autor dessa obra e você vai dizer o tema que é discutido, tá certo? Nessa obra, tá? Então, aí você pode me perguntar, ô Silvio, se for um livro e tiverem vários capítulos de autores diferentes, você vai dizer, tá certo? Qual é o tema predominante. Tá certo? Então, o primeiro parágrafo da resenha tem essa função de você apresentar a obra de modo geral, identificando o nome da obra, identificando primeiramente qual é o gênero, né? Se é um artigo, um capítulo de livro, um livro, outro gênero, né? O título dessa obra, o autor e o tema, tá certo? O segundo parágrafo da resenha é você dizer a definição do público-alvo. Ou seja, essa obra, ela é destinada a quem? Ela é direcionada a quem? Tá? Por exemplo, vamos supor que você está fazendo a resenha de um artigo científico, tá? Na área do direito. Então, essa obra, vocês acham que é resenhada a quem? Se esse artigo científico é de autores, tá? Que são da área do direito, ou seja, são advogados, tá? E ela está publicada em uma revista que é dessa mesma área, desse mesmo âmbito, o âmbito do direito. Então, essa obra a gente pode deduzir o quê? Que é voltada a quê? Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, de especialização, de mestrado e doutorado dentro da área do direito. Além disso, essa obra ela também vai ser voltada a profissionais dessa mesma área que já atuam, né? Que já estão atuando dentro dessa área. Então, o segundo parágrafo da resenha, né, tem essa finalidade, essa função de você fazer uma previsão, uma dedução de a quem esse texto que você está resenhando é direcionado. Por que eu estou dizendo que é uma dedução? Porque a gente sabe que um artigo é publicado em uma revista, não apenas pessoas da área do direito vão ter acesso àquele material, àquele artigo. Então, a gente diz que faz uma dedução porque você vai deduzir. Não apenas pessoas da área do direito, mas você vai tentar deduzir. Quando esse autor publicou esse texto, você imaginou que esse autor tinha um objetivo que esse texto fosse direcionado a quem? Que ele chegasse até quem? Na maior parte dos casos, tá? Os textos que são publicados em revistas, em livros, capítulos de livros, são direcionados a quem?
há alunos de graduação que ainda estão em formação, né? Há alunos de pós-graduação a nível de especialização, mestrado e doutorado, né? E também há profissionais que já atuam dentro de uma determinada, dentro daquela área, tá certo? Então, o segundo parágrafo da resenha tem essa finalidade de você definir a quem aquela obra é destinada. Ou seja, a quais públicos aquela obra é destinada, tá? Na página 6, tá certo? Vem a informação a respeito do terceiro parágrafo do gênero resenha. O que é que a gente faz no terceiro parágrafo de uma resenha? No terceiro parágrafo da resenha, a gente vai identificar o autor, tá certo? O que é que eu estou querendo dizer com identificar o autor? É somente dizer o nome dele? Não, não é somente identificar o nome dele. A gente vai ter que dizer o nome dele e teremos que apresentar algumas informações acadêmicas sobre aquele autor. O que é que eu estou querendo dizer com informações acadêmicas ou também informações profissionais? No terceiro parágrafo, você vai dizer quem é o autor ou autores e vai mencionar a formação acadêmica. Ele é doutor? Ele é mestre? Tá? Ele é doutor em que área? Ele é mestre em qual área? É na área do direito? É em qual parte da área do direito? Direito tributário, direito penal, tá? Direito familiar e informações profissionais. Você vai dizer onde é que ele atua. Ele é professor de alguma universidade federal, de alguma instituição da rede privada? Ele é autor de livros? Ele é algum profissional de algum órgão público, como juiz, promotor, tá? Auditor fiscal da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda? Então, você vai ter, nesse terceiro parágrafo da resenha, você vai ter que dizer quem é o autor e vai ter que colocar informações acadêmicas dele, que é justamente o quê? O grau de instrução, ele tem mestrado, ele tem doutorado, e colocar informações profissionais desse autor, não é? Onde é que ele atua, com que ele trabalha, ele é servidor público, e você vai especificar tudo isso no terceiro parágrafo. Aí vocês podem estar me perguntando, Silvio, onde é que eu vou encontrar tudo isso? Primeiro ponto, geralmente no livro, né, na capa do livro, né, vem uma partezinha assim, tem a capa e vem uma partezinha dobrada, né, ou na parte da frente ou na parte de trás. Geralmente tem a foto do autor, dos autores e tem algumas informações, né, traz um currículo acadêmico resumido dele, aí vem dizendo, né, se ele é mestre, se ele é doutor, qual a área do direito que ele é mestre, em que ele é doutor, né. Vem também dizendo informações profissionais, tá? Aí você pode me perguntar, ô Silvio, se não tiver? Se não tiver, você vai ter que fazer uma busca no Google. Hoje tem um site chamado Escavador. Então, a maior parte das pessoas que você coloca o nome no Google, a primeira opção que aparece é esse site Escavador. E ele traz várias informações da pessoa, né? Informações acadêmicas, né? Por exemplo, onde ela cursou mestrado, onde cursou doutorado, qual o curso que ela fez, qual a área, onde ela trabalha atualmente, né? Então, vocês vão ter que fazer essa busca no Google, tá certo? O Google hoje é o principal aliado. Você coloca o nome de uma pessoa no Google, né? Você coloca o nome da pessoa completo no Google e aparece várias informações sobre essa pessoa, né? Se ela tem o currículo acadêmico, que é o currículo da plataforma Lattes, aparece, né? Aparece o escavador, aparece trabalhos que ela tenha publicado, né? Em revistas, em congressos, enfim. O terceiro parágrafo da resenha, ele tem essa finalidade, né? De apresentar, de identificar quem é o autor e trazer informações sobre esse autor, tá certo? O quarto parágrafo da resenha, tá? O quarto parágrafo da resenha.
Desculpa, gente. O quarto parágrafo da resenha tem o objetivo de você fazer uma descrição geral da obra. O que é que eu estou querendo dizer com descrição da obra? Você vai dizer, nesse quarto parágrafo, qual é o assunto que é discutido na obra, tá? Você vai dizer como esse autor discute, tá certo? Esse assunto, tá? Você já pode aí trazer algumas informações de avaliação, se ele faz uma análise profunda, se é uma discussão aprofundada, abrangente, resumida, sintética. Mas nesse quarto parágrafo você vai dizer qual é o tema que é discutido ao longo da obra que você está resenhando. Você vai também, nesse quarto parágrafo, você vai falar um pouco também da organização da obra, ou seja, como é dividida essa obra? Essa obra é dividida em capítulos? Quantos capítulos? Né? Se você está resenhando um capítulo de livro, tá? Esse capítulo de livro se divide em quantos tópicos, tá? Se você está resenhando um artigo, tá? Fazendo a resenha de um artigo científico, esse artigo ele se divide em quantos tópicos, tá? Você vai dizer quais são esses tópicos, tá? Enfim, o quarto parágrafo da resenha você vai mencionar mais uma vez qual é o assunto, qual é o tema que está sendo discutido na obra. Você já pode também antecipar alguma impressão sua sobre a obra, tá? Adiantar que essa obra, a obra que você está avaliando, que você está resenhando, ela faz uma boa análise, uma bem-sucedida análise, tá? Enfim, você já pode adiantar alguns comentários avaliativos nesse quarto parágrafo. E nesse quarto parágrafo, tá? Você também vai ter que dizer como essa obra é organizada. Ou seja, como é a estrutura dessa obra, tá? Essa obra que você está fazendo, que você está resenhando, ela se divide em tópicos, ela se divide em capítulos, tá certo? Então, vamos lá. Sétima página, tá? Na sétima página, nós vamos ver o quinto parágrafo do gênero resenha. A partir do quinto parágrafo, tá certo? A gente vai fazer a descrição da obra. Ou seja, lembra que eu falei no início, tá? Que você teria que fazer um resumo, uma síntese do conteúdo. Pronto, essa síntese, ela começa justamente aqui, tá certo? Que é quando você vai fazer um resumo de cada parte dessa obra. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá certo? Não é simplesmente você fazer um resumão do livro, não, tá? No quinto parágrafo, não. Você vai ter que ir por partes, tá? Se você está fazendo a resenha de um artigo científico, tá certo? Aí, no quinto parágrafo... Deixa eu voltar. Se você está fazendo a resenha de um artigo científico, tá? Então, os artigos científicos, geralmente, eles se dividem em tópicos, né? Geralmente o quê? Introdução, desenvolvimento, considerações finais, tá? Nesse desenvolvimento tem o quê? Tópico 2.1, tópico 2.2. Então, você vai ter que fazer esse resumo por partes. Aí, vamos supor, no quinto parágrafo, aí você começa. Na introdução do artigo tal, aí você bota o nome do título, aí vírgula, o autor aborda esse assunto, esse conteúdo. O que é que ele faz? Ele traz gráficos, ele traz citações de outros autores. Então, você vai registrar tudo isso no quinto parágrafo. Quando você chegar no sexto parágrafo, você vai fazer uma nova síntese. Agora, do próximo tópico. Aí, no tópico 2, aí você coloca no tópico 2 do referido artigo, do artigo em questão, a vírgula, o autor aborda, o autor retrata, o autor discute. Aí, qual é o assunto que ele está discutindo no tópico 2? Tá certo? Quando você chegar no sétimo parágrafo, aí você vai descrever o que ele tá abordando, discutindo no tópico 3. Então, percebam que a partir do quinto parágrafo da resenha, tá certo? Você vai fazer uma descrição por cada parte.
Se você está resenhando um livro, os livros são discutidos, são divididos em quê? Em capítulos. Então você começa, a partir do quinto período, você vai fazer uma síntese, tá? Das informações que são apresentadas no primeiro capítulo. Aí você começa, no quinto parágrafo. Aí você começa, no capítulo 1, o autor, tá certo? Discute isso, isso, tá certo? Gente, eu vou dar uma pausa, tá certo? Que o telefone tá avisando que o limite do vídeo já tá quase se finalizando, tá?